Olá pessoal, Cleverson Oliveira dos Santos aqui e esse é o canal Cosmotec TV. E como a gente já tinha anunciado, né, no vídeo anterior sobre crédito rural, a gente vai fazer uma série de vídeos aí. A gente vai hoje receber aqui no escritório da GK, onde a gente está gravando os nossos vídeos, onde a gente está fazendo essa série de vídeos para mostrar para vocês o trabalho dessa equipe, trabalho na área do crédito rural, e a gente vai receber aqui o nosso colega Thiago Hermesdorf, que é o projetista, tá? E antes de mais nada, pessoal, curta, né? Aperte no sininho, compartilha e siga esse canal. E aí agora vamos para a vinheta. Pois bem, pessoal, recebendo aqui, né, nosso colega Thiago. Obrigado, Thiago, por participar do nosso vídeo. Na verdade, é uma satisfação ter você aqui participando. E apresente para a gente sobre o trabalho que vocês estão executando aí na GK Engenharia, um trabalho muito bom aí na região sul do estado de Rondônia. Apresenta para nós o trabalho e apresenta vocês também, né, como que você desenvolve esse trabalho de projeto de crédito rural. Cleverson, é um prazer estar conversando com você, com o Cosmotec TV, nesse canal. Então, primeiramente, né, boa tarde a todos, meu nome é Thiago, né, trabalho na GK Engenharia, cuido da parte de crédito rural. E o crédito rural, para quem ainda não conhece, é uma das principais ferramentas do governo, né, para fortalecimento da agricultura, né? Não só a agricultura, o agronegócio no geral, né? Então, ela é uma ferramenta, né, que ela impulsiona o agronegócio no Brasil. Então, tanto para quem precisa de alavancar a sua produção, né, está adquirindo, né, comercializando, né, enfim. Com crédito rural, tudo é possível, né, dentro da propriedade. E Thiago, beleza, quem pode ter acesso ao crédito rural? Quais são os critérios? Como que funciona? Como o nome já diz, crédito rural é uma forma de financiamento para o produtor rural. Então, qual produtor, como que funciona as dinâmicas para o produtor ter acesso ao crédito rural? O Cleverson, muito bem lembrado, né? O crédito rural, ele atende o pequeno produtor rural, que seria o agricultor familiar, né, que nós chamamos, né? Que é aquele agricultor que ele geralmente, para ele se enquadrar na agricultura familiar, ele não pode ter um faturamento acima de 500 mil ano, né? Então, esse seria o pequeno produtor. Mas o crédito rural também atende o médio produtor e também atende o grande produtor, né? Então, nós temos o pequeno, o médio e o grande produtor, né, que se enquadra no crédito rural. O médio seria aquele produtor que tem um faturamento, né, acima do pequeno, no caso acima de 500 mil, e ele vai até 2 milhões, né? E os grandes produtores entendem que são produtores que têm um faturamento acima disso, né? Não, pois bem, é interessante, né? Porque o produtor vai ter o acesso baseado na capacidade dele de produção, né? E isso vai separar dentro das modalidades de crédito cada um desses produtores. Compreendido. E Thiago, quais são os principais tipos de crédito disponíveis hoje, no ano de 2025, para o produtor rural ter acesso aí? Quais são as modalidades que ele pode acessar? Muito bem. Do crédito rural hoje, a gente consegue liberar o crédito rural para investimento, certo? Que seria o crédito rural para você, a própria palavra já fala, né? Para você investir na propriedade, né? Quando você faz um investimento que é algo que você vai ter um retorno a longo prazo. Existe o crédito de custeio, que seria para custear a sua produção, né? Seja pecuária, agrícola. Existe o crédito de comercialização, né? Então, vamos supor uma propriedade que possui uma agroindústria, né? E você tem a fabricação desse produto e você precisa comercializar ele, entendeu? Rotular ele, levar ele ao mercado, né? Então, existe o crédito também de comercialização. E existe também o crédito de industrialização, né? Então, são essas 4 modalidades que nós temos hoje: o custeio, investimento, comercialização e industrialização. Legal. E, assim, nossa função aqui no canal é sempre estar informando. Nossa prioridade é informação para os produtores rurais, né?
do Brasil inteiro. E até pessoas também que não são do agronegócio poder conhecer todo o universo que o agronegócio envolve, né? Por quê? Porque o crédito rural ele é uma ferramenta dentro do sistema do agronegócio para o agronegócio continuar girando, para o agronegócio continuar funcionando, para o agronegócio continuar evoluindo. E dentro desse universo que a gente está hoje, a gente tem o Brasil como um destaque mundial na produção de alimentos, na tecnologia rural, né? A gente tem aí a Embrapa como um órgão de pesquisa absurdo que desenvolve muitas tecnologias, empresas privadas que desenvolvem muita tecnologia voltada para o homem do campo, e a gente sempre fica assim, às vezes as pessoas que estão nos acompanhando, às vezes acham, eu nunca vou conseguir adquirir um equipamento ou um produto de alta tecnologia, porque isso aí é só para quem, a linguagem do campo, isso é só para quem tem condição, só para quem tem dinheiro. Mas a pessoa, esse produtor rural, que às vezes pensa assim, ele está em cima de um patrimônio, além de 1 milhão, um patrimônio de milhões, que hoje as propriedades rurais todas estão bem valorizadas, todas estão com o valor do hectare, o valor do alqueire muito alto, né, bem valorizado, e o crédito rural facilita essa aquisição. Então, por isso que o crédito rural é importante, tá, pessoal? Para vocês entenderem que às vezes o produtor acha que ele não tem condição, mas o patrimônio que ele tem imobilizado, né, a terra, o gado, a lavoura, a produção dele, capacita ele em obter o crédito rural. E esse crédito rural também é para aumentar, né, a produção dele, aumentar a produtividade dele, não é isso, Thiago? Exatamente, Cleberson. O que a gente tem que deixar assim, bem enfatizado é que o crédito rural, ele não é como se você estivesse pegando um valor como se fosse um empréstimo, né, pessoal, entendeu? Um dinheiro que você pode utilizar da forma como você bem convém, né? Então, assim, o crédito rural, na sua grande parte, os recursos são controlados, né? Então, o próprio projeto de crédito em si, ele já dá uma viabilidade técnica, né? Então, quando um produtor nos procura para estar fazendo um projeto de crédito, entende-se que ele já tem em mente, né, o que ele necessita, né? Olha, Thiago, eu preciso de um projeto para me custear minha produção, né? Então, eu preciso de custear, preciso de comprar um sal mineral, um adubo, né? Então, a gente faz aquele projeto de crédito, ou seja, a gente projeta aquilo, né? E o próprio projeto já tem uma viabilidade de pagamento, né? E de receita, né, para pagamento, né? Então, aquilo já é projetado em cima da produção dele, né? Em cima da estimativa dele. Legal. E, Thiago, como que o governo entra nesse processo todo do crédito rural, já que a gente está falando de uma fonte de recurso que é disponibilizada a juros mais baixos do que o juro atual, do que a taxa Selic, e também com prazos aí mais alongados do que um crédito pessoal, por exemplo. Você poderia dar uma pincelada para a gente como que isso funciona, como o governo atua nesse processo? Posso sim. Como eu havia falado anteriormente, né, o crédito rural é a principal ferramenta do governo. Então, o governo tem o seu plano safra, né? O plano safra ele é divulgado todo meio do ano, né? Então, nós estamos agora no período do plano safra. No caso, desculpa cortar, mas você falou que é a principal ferramenta do governo, o principal programa do governo para o agronegócio, não é isso, né? Exatamente. Então, o plano safra agora, o plano safra 2024-25, né? Então, ele vai até julho desse ano agora, né? Então, onde vai ser lançado o novo plano safra. E nesse plano safra, o governo divulga, né, todas as políticas de crédito rural, né? Prazos, condições, carência, taxas de juros, o que pode ser financiado, né? E as modalidades de crédito, né? Então, o governo, ele subsidia, né, o crédito rural, né? A gente sabe que as taxas elas seriam bem mais altas, né? Então, por exemplo, se nós pegarmos hoje um pequeno produtor rural agricultor familiar, nós temos juros aí que vai de 3% a 6% ao ano, né? Então, isso é um juro que você jamais vai encontrar no mercado, né? Se você fosse pegar um crédito, por exemplo, particular, uma modalidade de empréstimo, né? Você pagaria isso ao mês, né? Então, o PRONAF, né, que hoje é o Programa da Agricultura, o Programa Nacional da Agricultura Familiar, ele tem um juro que vai de 3%, né? Um exemplo disso seria a aquisição de energia solar, né, que seria políticas de energias
renováveis, né? Então tem um maior incentivo do governo. Oh, legal, show de bola. E Thiago, quais são os cuidados que o produtor deve ter antes de contratar um financiamento? Bem lembrado, né? Então, o produtor, quando nos procura para fazer o crédito rural, a gente já orienta, né, desde o início, né? A gente está projetando aquilo, então entende-se que ele vai ter que comprovar, né, esses itens que são financiados. Então, tudo que é financiado, ele tem que ser comprovado, porque a gente está falando de recursos controlados, né? Então, são recursos disponibilizados pelo governo federal que são repassados, né, aos bancos públicos, né, e bancos privados, né, cooperativas de crédito, né, e a GK entra no papel de estar fazendo crédito, né, para a liberação desse recurso ao produtor. Então, isso tem que ser comprovado, né, seja através de notas fiscais, de exames, né, de animais, GTAs, enfim, notas fiscais, né, fotos. Então, é uma exigência de documentações. Ou seja, a aplicação do recurso tem que ser comprovada pelo produtor após a efetivação do projeto. O projeto foi contratado, o produtor recebeu o recurso, ele aplica o recurso e depois se comprova esse recurso, é isso? Exatamente. E essa comprovação, ela varia conforme a modalidade de crédito, né? Por exemplo, o produtor que vai fazer um financiamento para aquisição de animais, por exemplo, esse recurso ele só é liberado na conta mediante a comprovação desses animais, entendeu? Dessas notas fiscais. Mas também tem modalidades de crédito, por exemplo, você vai estar fazendo um custeio de safra, né? Quero custear uma safra de milho, de soja, enfim. Então a comprovação ela é um pouco mais estendida, né? Eu tenho toda a minha safra ali para mim estar comprovando, né, esses insumos que eu estive custeando, né, que eu utilizei. Show de bola, Thiago. E assim, para a gente encerrar, para o vídeo não ficar tão longo, né? A gente vai ter outros vídeos, a gente vai ter vídeos mais específicos, né? Essa primeira entrevista é uma entrevista, um apanhado geral do crédito rural. A gente vai entrar dentro de questões mais específicas, onde você vai poder explicar melhor cada modalidade. Então, para a gente encerrar esse vídeo, quais são as vantagens do produtor usar o crédito rural de forma consciente hoje? Pois bem, a vantagem de se utilizar o crédito rural hoje, Clérison, você consegue alavancar sua produção, né, como eu já havia falado, né? Então, por exemplo, eu trabalho na atividade e preciso de um fôlego para mim aumentar a minha produção, né? Vamos supor um exemplo que eu trabalho com gado de leite e eu preciso de comprar ração, preciso de comprar insumos e eu não tenho esse recurso disponível agora e o mercado não está propício agora para mim estar comercializando alguns animais de descarte ou alguns bezerros, né? Então, aí que entra o papel do crédito rural, né? Eu tenho uma válvula de escape onde eu consigo fazer um custeio para mim estar custeando a minha produção, né? Para mim não ficar no vermelho, né? Então, eu consigo custear isso e, como eu falei anteriormente, já é projetado para quando o mercado estiver aquecido, eu tiver condições de pagar esse financiamento. Show de bola, pessoal. E é isso aí. Agradeço, Thiago, por esse vídeo. A gente vai voltar de novo com o Thiago em outras ocasiões. A gente também tem o outro membro da equipe da GK Engenharia, que é o Gustavo. A gente vai estar falando também com ele da área ambiental, a gente vai estar falando com ele de outras áreas. E o Thiago aqui, que é o nosso especialista em crédito rural, vai voltar aqui também para a gente continuar essa série de vídeos sobre crédito rural, que é uma ferramenta importantíssima para o produtor. Thiago, muito obrigado. E deixa aí o contato por exemplo, do pessoal, a GK Engenharia, a empresa, o trabalho que você desenvolve e chamando a galera aí para continuar assistindo nossos vídeos e se inscrever no canal. E é isso aí. Beleza, Clérison, muito bem. A GK Engenharia, para quem não nos conhece ainda, nós estamos localizados aqui na Avenida Liberdade, 3499, Centro, tá? Então é fácil de localizar. Vilhena, Rondônia. Vilhena, Rondônia. Porque esse vídeo vai rodar o Brasil todo, né? O Brasil todo, o mundo todo. Então, às vezes, pode ser que alguém lá de Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Paraná pode estar assistindo esse vídeo. Então, mas o pessoal de Rondônia também assiste esse vídeo, o pessoal de Vilhena, o pessoal de Colorado, do Cone Sul aqui, beleza? Então, nós trabalhamos com, não só além do crédito rural, a gente oferece vários tipos de serviços, né? Então, nós trabalhamos com crédito rural, trabalhamos também na parte ambiental, tá? Trabalhamos na parte de elaboração de CAR, retificação, georreferenciamento,
todos os serviços, né, que demandam relacionados à parte ambiental, nós também oferecemos. E também no mercado imobiliário também, tá? Nós temos o Gustavo, que é o nosso corretor de imóveis, trabalhamos com vendas de imóveis urbanos, sítios, fazendas, avaliações de imóveis. Então nós colocamos à disposição de vocês e vem nos visitar, tomar um café e com certeza nós estaremos oferecendo um tipo de serviço mais adequado para atender a sua demanda. É isso aí, pessoal. Agradecer o Thiago por esse vídeo. E aí, Thiago, nós vamos continuar aí. E, pessoal, deixem suas sugestões, suas dúvidas nos comentários, tá? O contato da equipe da GK Engenharia, página do Instagram, vai estar aqui na descrição desse vídeo. E aí, a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Um grande abraço.